Marido deixou esposa e 3 filhos num vilarejo, apenas com uma rede rasgada. Anos depois, ele implorou ao ver o império deles. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O vilarejo costeiro acordou sob um céu carregado. O mar rugindo, como se carregasse a raiva que Luísa sentia no peito. O casebre alugado, com suas tábuas tortas e telhado remendado, tremia com o vento salgado que entrava pelas frestas. Ela estava na varanda, os braços cruzados, os olhos inchados de tanto chorar, enquanto segurava as mãos trêmulas de seus 3 filhos, Mateus, de 8 anos, Sofia, de 6, e Gabriel, de apenas 3. O chão de terra parecia engoli-la, mas o que doía mais era o vazio à sua frente. Roberto, o marido, estava indo embora. Ele jogou uma rede de dormir rasgada aos pés dela, o tecido embolado caindo como um insulto. Eu cansei, Luísa. Encontrei uma mulher que me dá valor. Não essa vida miserável com você e essas crianças, disse ele, a voz cortante como faca. O rosto dela queimou de humilhação. Roberto, por favor. E os meninos? A gente não tem nada, implorou, a voz quebrada, enquanto Mateus se agarrava à saia dela, os olhos arregalados de medo. Ele riu, um som seco e cruel, enquanto carregava os poucos móveis da família, a mesa bamba, o colchão velho, o fogão, num caminhão alugado estacionado na rua. Aí o dinheiro da poupança? Era para as crianças, Roberto, gritou ela, correndo para segurar o braço dele. Ele se soltou com um empurrão, jogando-a na terra. Eu usei para pagar minhas coisas. Fica com essa rede aí, é o que vocês merecem, respondeu, cuspindo no chão antes de entrar no casebre uma última vez. Pegou a televisão, o rádio, tudo que tinham de valor, e jogou no caminhão. Você nunca foi nada para mim, disse, olhando para ela caída, os filhos chorando atrás. O motor roncou e ele partiu, a poeira subindo como uma cortina que escondia o passado. Luísa ficou ali, o corpo tremendo, os joelhos sujos de terra, enquanto Sofia abraçava Gabriel, que gritava com os punhinhos cerrados. Mateus tentou levantar a mãe, as mãozinhas trêmulas no rosto dela. Mãe, ele volta? Perguntou a voz fina cortada por soluços. Ela não respondeu, só pegou a rede rasgada e apertou contra o peito, as lágrimas escorrendo quentes. Era só aquilo, uma rede cheia de buracos, um casebre alugado sem móveis e 3 filhos famintos num vilarejo que parecia rir da miséria deles. A noite caiu pesada, o frio do mar invadindo o espaço vazio. Luísa juntou as crianças num canto, tentando cobri-las com a rede, mas os rasgos deixavam o vento passar. Mãe, tô com fome, murmurou Sofia encolhida, os olhos grandes brilhando no escuro. Luísa sentiu o estômago torcer. O armário estava vazio, exceto por um punhado de farinha seca. Com as mãos trêmulas, ela acendeu um fogo com gravetos que achou na rua e fez uma papa rala numa panela amassada que Roberto esquecera. Dividiu o pouco entre os filhos, ficando sem nada para si, e os viu comer em silêncio, os rostinhos sujos refletindo o fogo fraco. Enquanto as crianças dormiam, ela ficou olhando o mar pela janela quebrada, o barulho das ondas ecoando o abandono. Como eu vou criar vocês? Sussurrou, as mãos cobrindo o rosto. O aluguel estava atrasado. Roberto levara o dinheiro que pagaria. E o dono, seu Otávio, já mandara recado. Sem pagamento, rua. O vilarejo, com suas casinhas tortas e cheiro de peixe, oferecia pouco além dos olhares curiosos dos vizinhos. Dona Rosa, a fofoqueira da rua, espiava da varanda ao lado. Coitada, largada com 3 bocas para criar. Luísa ouviu ela cochichar. A vergonha queimava, mas a dor dos filhos cortava mais fundo. No dia seguinte, o choro de Gabriel a acordou, o corpinho quente de febre. Mãe, ele tá ardendo, disse Mateus, o rostinho assustado. Luísa pegou o pequeno no colo, o pânico subindo pela garganta, e saiu pelas ruas com os filhos atrás. Passou pelo mercadinho do seu Antônio, mas ele balançou a cabeça. Sem dinheiro, sem comida, Luísa. Na praça, um cartaz amassado chamou sua atenção. Procura-se faxineira no hostel do seu Geraldo. Era uma faísca de luz na escuridão. Com o coração apertado, ela bateu na porta do hostel. Um casarão velho com vista para o mar. Seu Geraldo, um homem de barba grisalha e olhar sério, abriu a porta. "Cê sabe limpar?" perguntou,
vendo as crianças sujas atrás. Sei trabalhar, senhor. Faço qualquer coisa para os meus filhos, respondeu ela, a voz rouca de desespero. Ele hesitou, mas entregou um balde e uma vassoura. Começa agora. Se der conta, te pago no fim do dia. Luísa pegou a vassoura como se fosse um tesouro, os olhos marejados. Enquanto varria o chão empoeirado, as crianças sentadas num canto com um copo d'água que seu Geraldo deu, ela sentiu um fio de esperança. O dono do casebre, seu Otávio, apareceu à tarde batendo na porta vazia. — Cadê o aluguel, Luísa? Gritou pela rua. Ela correu para fora, Gabriel no colo. — Seu Otávio, me dá uns dias. Eu comecei a trabalhar hoje, implorou. Ele bufou, o rosto vermelho. 3 dias, sem dinheiro, rua, e virou as costas. O dia terminou com os braços dela doendo e um punhado de moedas no bolso. O pagamento de seu Geraldo. Comprou pão seco e um ovo no mercadinho, e as crianças comeram com as mãozinhas trêmulas, os olhos brilhando de alívio. Deitada no chão, com os filhos dormindo ao redor, Luísa olhou a rede rasgada no canto. — Eu vou dar um jeito, sussurrou, a voz firme apesar das lágrimas. Roberto a destruíra, mas ela não ia cair. O eco do abandono ainda doía, mas naquele momento, ela jurou que os filhos nunca mais chorariam de fome. O vilarejo costeiro acordava devagar, o som das ondas misturando-se ao canto rouco dos galos. No casebre alugado, Luísa abriu os olhos com o peso do cansaço nos ombros, o chão frio sob o corpo magro. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos ao seu lado, os rostinhos sujos abraçados à rede rasgada como se fosse um escudo. O pão e o ovo da noite anterior tinham acalmado a fome por um instante, mas o vazio do armário já gritava de novo. Ela esfregou as mãos calejadas, sentindo as bolhas da vassoura do hostel, e respirou fundo. 3 dias, pensou, o prazo de seu Otávio ecoando na cabeça. Levantou com cuidado para não acordar as crianças, o cheiro de sal invadindo o ar úmido. Pegou o balde e a vassoura, os únicos aliados que tinha, e acordou os filhos com um toque leve. — Vamos, meus amores. A mãe precisa trabalhar, sussurrou a voz rouca mas firme. Gabriel tossiu, o corpinho fraco tremendo, e Sofia esfregou os olhos inchados. — Mãe, tem comida hoje? Perguntou Mateus, os olhos grandes de preocupação. Luísa forçou um sorriso. — A mãe arruma, meu filho. Confia em mim. O caminho até o hostel de seu Geraldo era uma trilha de terra batida, o vento salgado bagunçando os cabelos embaraçados das crianças. O casarão velho surgiu à frente, as paredes descascadas e o telhado torto, contando histórias de anos melhores. Luísa deixou Mateus, Sofia e Gabriel num canto do quintal, sob a sombra de uma árvore torta. — Fiquem aqui quietinhos, pediu, beijando as testinhas sujas antes de correr para o salão. Seu Geraldo estava lá, coçando a barba grisalha. — Tem muito chão para varrer hoje. Os hóspedes sujaram tudo, disse, apontando para o chão empoeirado. Ela pegou a vassoura e começou a trabalhar, o som das cerdas contra o chão virando um ritmo que acalmava o coração acelerado. O suor escorria no rosto, as mãos doíam, mas cada canto limpo era um passo para manter o teto sobre os filhos. Enquanto varria, ouvia os pescadores hospedados falando alto na varanda. — O mar tá ruim, peixe sumiu, reclamou um deles, o tom pesado. Luísa pensou em Gabriel, na febre que não passava, e apertou a vassoura com mais força. — Eu não vou deixar eles caírem, murmurou, os dentes cerrados. No meio da manhã, um grito fino cortou o ar. — Mãe! Era Sofia, correndo do quintal com os olhos arregalados. — O Gabriel tá quente de novo. Luísa largou a vassoura e correu, o coração na garganta. O pequeno ardia no colo dela, o rostinho vermelho, os punhinhos cerrados. — Meu Deus, não agora! Sussurrou, o pânico subindo. Seu Geraldo apareceu atrás, franzindo a testa. — Leva ele para o posto. — Eu olho os outros dois, disse. O tom firme, mas com um brilho de bondade nos olhos. Ela hesitou, mas assentiu. — Obrigada, senhor, murmurou, pegando Gabriel e saindo pelas ruas com o vento batendo no rosto. O posto de saúde era uma casinha branca com paredes rachadas, a fila cheia de rostos cansados. Luísa esperou com Gabriel chorando no colo, cada gemido dele cortando o peito dela como faca. Quando finalmente entrou, a enfermeira balançou a cabeça. — Febre de fome, coitadinho. — Toma esse remédio e esse mingau, disse entregando um frasco e um copo. — Você tem como dar comida para ele? Luísa baixou os olhos,
a vergonha queimando. Tô tentando, senhora. Voltou pro hostel com Gabriel mais calmo, o mingau acalmando o choro, mas as palavras da enfermeira pesavam como chumbo. De volta ao trabalho, ela varreu o salão e esfregou os banheiros, o cheiro de mofo misturado ao suor. Dona Lourdes, a cozinheira do hostel, apareceu na porta da cozinha, o avental sujo de gordura. "Luísa, você tá com uma cara de quem não come há dias!" exclamou carregando uma panela. Luísa sorriu fraco. "É pras crianças, Dona Lourdes. Eu aguento." A mulher bufou, entregando um pedaço de peixe frito embrulhado em jornal. "Toma, sobrou de ontem. Divide pros teus filhos." Luísa pegou o embrulho, os olhos marejados. "Deus te pague", sussurrou correndo pro quintal. Dividiu o peixe entre Mateus, Sofia e Gabriel, que comeram com os dedinhos trêmulos, os rostinhos sujos ganhando um brilho de alívio. "Tá gostoso, mãe", disse Sofia, lambendo os lábios. Luísa ficou olhando, o estômago roncando, mas o coração um pouco mais leve. Voltou pro salão limpando até o sol cair, os músculos gritando de dor. Seu Geraldo apareceu com um punhado de moedas. "Você trabalhou bem. Toma teu pagamento", disse, e ela viu um leve respeito nos olhos dele. Com as moedas no bolso, ela correu pro mercadinho do seu Antônio. "Me dá arroz e feijão", pediu a voz trêmula. Ele bufou. "Tá devendo do mês passado, Luísa." Ela assentiu. "Eu pago, juro. Só me dá isso agora." Ele entregou as compras resmungando e ela voltou pro casebre. Cozinhou um ensopado ralo, o cheiro enchendo o ar vazio, e as crianças comeram com os olhos brilhando. Mas então, a porta rangeu. Era seu Otávio, o senhorio, batendo com o punho. "2 dias, Luísa. Cadê meu aluguel?" gritou, o rosto vermelho. Ela levantou as pernas tremendo. "Seu Otávio, eu comecei a trabalhar. Me dá mais uns dias, por favor", implorou Gabriel no colo. Ele bufou, olhando para as crianças sujas. "Mais 2 dias, mas sem dinheiro, rua." E saiu, o passo pesado ecoando na terra. Luísa caiu sentada, abraçando os filhos. "Mãe, a gente vai morar onde?" perguntou Mateus, o rostinho molhado. "Aqui, meu amor." "A mãe vai lutar", respondeu a voz firme apesar do medo. Naquela noite, deitada no chão com as crianças dormindo, ela olhou a rede rasgada no canto. 2 dias, pensou, o coração apertado. Mas as moedas no bolso e o trabalho no hostel eram um fio de esperança. Fino, mas real. "Roberto me jogou no chão, mas eu vou levantar", sussurrou, fechando os olhos. O mar rugia lá fora, e Luísa sonhou com um dia em que os filhos sorririam sem medo, o peso do abandono virando força nas mãos dela. O vilarejo costeiro amanheceu com uma névoa fina cobrindo o mar. O som das ondas abafado, como se o mundo prendesse o fôlego. No casebre alugado, Luísa acordou com o corpo dolorido, as mãos calejadas agarrando o balde e a vassoura como se fossem extensões dela mesma. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos no chão, a rede rasgada jogada sobre eles, os rostinhos sujos marcados pela exaustão. O ensopado ralo da noite anterior acalmara a fome por um momento, mas o armário vazio já zombava dela. 2 dias, pensou, o prazo de seu Otávio pesando como uma pedra no peito. Ela levantou devagar, o cheiro de sal e mofo enchendo o ar úmido. Acordou as crianças com um sussurro suave. "Vamos, meus amores. A mãe precisa continuar", disse, a voz rouca, mas carregada de determinação. Gabriel tossiu de novo, o corpinho frágil tremendo, e Sofia esfregou os olhos inchados. "Mãe, meu pé tá doendo", murmurou ela, mostrando o chinelo furado. Luísa engoliu o nó na garganta, beijando a testa da filha. "A mãe arruma um novo logo, meu anjo." Mateus pegou a mão de Gabriel, os olhos sérios demais para um menino tão pequeno. O caminho para o hostel de seu Geraldo era um borrão de terra e vento, as crianças arrastando os pés atrás dela. O casarão velho apareceu à frente, as janelas embaçadas refletindo a névoa. Luísa deixou os filhos no quintal, sob a sombra da árvore torta. "Fiquem aqui quietinhos", pediu, o coração apertado ao ver os olhinhos cansados deles. No salão, seu Geraldo esperava com a vassoura na mão. "Tem muito trabalho hoje. Os pescadores sujaram tudo ontem", disse, o tom seco, mas com um brilho de confiança nos olhos dela. Ela varreu o chão com força, o som das cerdas virando um grito silencioso contra o abandono de Roberto. O suor escorria,
As bolhas nas mãos ardiam, mas cada canto limpo era um pedaço de dignidade reconquistada. Enquanto trabalhava, ouviu um barulho no quintal, Mateus correndo até ela, o rosto pálido. Mãe, o Gabriel tá tossindo muito. Luísa largou a vassoura e correu, o pânico subindo como uma onda. O pequeno tremia no chão, o peito chiando, os olhos fechados de febre. Não, meu filho, não, sussurrou, pegando ele no colo, o calor dele queimando os braços dela. Seu Geraldo apareceu atrás, o olhar sério. Leva ele pro posto de novo. Eu fico com os outros, disse, e ela assentiu, as lágrimas escorrendo enquanto corria pelas ruas. O posto estava lotado, o cheiro de remédio e desespero no ar. Luísa esperou com Gabriel chorando no colo, cada gemido dele rasgando o coração dela. A enfermeira finalmente chamou-o franzindo a testa. Febre tá piorando, toma mais remédio e mingau, mas ele precisa comer direito, disse, entregando os itens. Luísa baixou a cabeça, a voz tremendo. Tô fazendo o que posso, senhora. Voltou pro hostel com Gabriel mais calmo, o mingau acalmando os gemidos, mas o peso das palavras da enfermeira a sufocava. Dona Lourdes surgiu na cozinha, o avental sujo de peixe. Luísa, cê tá um trapo. Teu menino tá doente de novo? Perguntou, os olhos cheios de pena. Luísa assentiu, exausta. Ele precisa de comida, Dona Lourdes. A mulher bufou, entregando um pedaço de pão amanhecido e um ovo cozido. Toma, sobrou do almoço. Divide pros teus filhos. Luísa pegou os itens, os olhos marejados. Obrigada. A senhora não sabe o que isso significa. No quintal, ela partiu o pão e o ovo entre Mateus, Sofia e Gabriel, e comeram com as mãozinhas trêmulas, os rostinhos ganhando um leve brilho. Mãe, ele vai ficar bem? Perguntou Mateus, a voz fina. Vai, meu guerreiro, a mãe vai garantir, respondeu, forçando um sorriso. Voltou pro salão, varrendo e esfregando os banheiros até o sol começar a cair, o corpo gritando de cansaço. Seu Geraldo apareceu com um punhado de moedas. Cê tá segurando as pontas, Luísa. Toma teu pagamento, disse, e ela viu um respeito crescente nos olhos dele. Com as moedas no bolso, ela correu pro mercadinho do seu Antônio. Me dá arroz, feijão e um pedaço de carne, pediu, a voz firme apesar da exaustão. Ele bufou. Tá devendo ainda, Luísa, ela assentiu. Eu pago tudo, juro. Ele entregou as compras, resmungando, e ela voltou pro casebre. Cozinhou um ensopado com carne, o cheiro enchendo o ar vazio, e as crianças comeram com os olhos brilhando. Gabriel até riu um pouco, o rostinho menos pálido. Mas então, a porta rangeu com força. Era seu Otávio, o senhorio, o rosto vermelho de raiva. Um dia, Luísa, cadê meu aluguel? Gritou, batendo o pé. Ela levantou o coração disparado e entregou parte das moedas do dia. Seu Otávio, isso é o que eu tenho agora. Me dá mais um dia, eu te pago tudo, implorou Gabriel no colo. Ele contou o dinheiro, o olhar duro. Tá pouco. Um dia ou rua. E saiu, o passo pesado ecoando na terra. Luísa caiu de joelhos, os filhos correndo para abraçá-la. Mãe, ele vai nos tirar daqui? Perguntou Sofia, o rostinho molhado. Não, meu amor. A mãe vai transformar esse peso em força, respondeu, abraçando os três com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ela ficou acordada, olhando a rede rasgada no canto. Um dia, pensou, o coração apertado. Mas as moedas no bolso e o trabalho no hostel eram um começo. Pequeno, mas sólido. Roberto me jogou na lama, mas eu vou erguer a gente, sussurrou, os punhos cerrados. Pegou a rede e começou a mexer nos buracos. Os dedos trêmulos tentando entender os fios. Não sabia como remendar ainda, mas algo nela dizia que ali tinha um caminho. O mar sussurrava lá fora, e Luísa fechou os olhos, o peso do abandono virando uma faísca de luta que queimava no peito. O vilarejo costeiro amanheceu com o sol lutando para atravessar uma cortina de nuvens, o mar rugindo baixo, como um lamento. No casebre alugado, Luísa acordou com os dedos doloridos, a rede rasgada ainda nas mãos, depois de uma noite tentando entender seus fios. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos no chão, os rostinhos sujos agarrados um ao outro, o cheiro do ensopado da noite anterior já desaparecido no ar úmido. Um dia, pensou ela, o prazo final de seu Otávio batendo no peito como um tambor, mas a rede com seus buracos tortos parecia sussurrar uma promessa que ela mal compreendia.
Levantou devagar, o corpo gritando de cansaço, e acordou as crianças com um toque leve. Vamos, meus amores. A mãe vai fazer dar certo, disse, a voz rouca, mas com um brilho de esperança. Gabriel tossiu, o peito chiando menos, e Sofia esfregou os olhos. Mãe, meu chinelo quebrou de vez, murmurou, mostrando o pé descalço. Luísa sentiu o coração apertar, mas sorriu. A mãe arruma um novo, meu anjo. Só espera um pouco. Mateus pegou a mão dela, os olhos firmes. Eu ajudo, mãe. O caminho para o hostel de seu Geraldo era uma dança de sombras na terra, o vento salgado bagunçando os cabelos embaraçados das crianças. O casarão velho surgiu à frente, as paredes descascadas brilhando com o orvalho. Luísa deixou os filhos no quintal, sob a árvore torta. Fiquem aqui quietinhos, pediu, beijando as testinhas sujas antes de correr para o salão. Seu Geraldo esperava com a vassoura. Tem muito serviço hoje. Os hóspedes voltaram com o sol, disse, apontando para o chão sujo de areia e sal. Ela varreu com força, o som das cerdas virando um grito de resistência contra o vazio que Roberto deixara. O suor escorria, as mãos ardiam, mas cada canto limpo era um tijolo na parede que ela construía para os filhos. Enquanto trabalhava, um homem alto apareceu no quintal carregando uma caixa de ferramentas. Era Jorge, o faz-tudo do hostel, cabelo grisalho e jeito quieto. Ele parou perto das crianças, consertando um banco, e Luísa viu ele olhando a rede rasgada que ela trouxera por impulso, jogada num canto. — Você está mexendo nisso? Perguntou ele, apontando para o tecido. Luísa hesitou, enxugando o suor da testa. — Tô tentando, seu Jorge. Não sei como, mas achei que podia servir para algo, respondeu a voz trêmula. Ele coçou o queixo pegando a rede. Eu remendo redes para os pescadores às vezes. Se quiser, te ensino. Eles pagam por isso, disse, os olhos calmos, mas firmes. Luísa sentiu o coração disparar. O senhor acha que eu consigo? Perguntou quase sem fôlego. Ele assentiu. Você tem cara de quem não desiste. Senta aqui quando tiver um tempo. Aquelas palavras acenderam uma chama nela. Ela terminou o salão e correu para o quintal, sentando ao lado de Jorge com a rede nas mãos. Ele pegou uma linha grossa e uma agulha de metal. Olha, passa assim, cruza os fios e puxa firme, mostrou, remendando um buraco da rede dele. Luísa segurou a agulha, os dedos tremendo e tentou. O primeiro ponto saiu torto, a linha embolando. Droga, murmurou, o rosto quente. Jorge deu um leve sorriso. Desmancha e tenta de novo. É assim que se aprende. Ela respirou fundo, desfez o erro e refez, o segundo ponto saindo mais firme. Dona Lourdes apareceu na hora do almoço, o cheiro de peixe cozido vindo da cozinha. Luísa, você tá virando pescadora agora? Brincou, olhando a rede. Tô tentando, Dona Lourdes, pros meus filhos, respondeu ela sorrindo fraco. A mulher deixou um pedaço de pão e um ovo cozido. Toma, sobrou do almoço. Dá pros teus pequenos. Luísa agradeceu com os olhos marejados, dividindo a comida entre Mateus, Sofia e Gabriel, que comeram com os dedinhos sujos, os rostinhos iluminados. Ela voltou para o salão, varrendo e esfregando até o sol cair, mas corria para o quintal nas pausas para treinar com Jorge. Os pontos começaram a sair retos, os buracos fechando devagar. — Cê tá pegando o jeito, Luísa, disse ele, assentindo. O dia terminou com seu Geraldo entregando um punhado de moedas. — Cê tá se virando bem, disse, com um leve brilho de respeito. Ela pegou o pagamento e correu para o mercadinho do seu Antônio. — Me dá arroz, feijão e um pedaço de carne, pediu, a voz firme. Ele bufou. — Tá devendo ainda. Ela assentiu. — Eu pago logo, seu Antônio. No casebre cozinhou um ensopado, o cheiro enchendo o ar vazio. As crianças comeram com vontade, Gabriel rindo com a boca cheia. Mas então, a porta bateu com força. Era seu Otávio, o senhorio, o rosto vermelho. — Hoje, Luísa, cadê meu aluguel? Gritou batendo o pé. Ela levantou o coração na garganta e entregou todas as moedas do dia. — Seu Otávio, é tudo que eu tenho agora. Tá quase pago, me dá mais um dia, implorou, as mãos juntas. Ele contou o dinheiro, o olhar duro. — Falta pouco, um dia ou rua. E saiu, o passo pesado ecoando. Luísa caiu sentada, os filhos correndo para abraçá-la. — Mãe, a gente fica? Perguntou Mateus, os olhos molhados. — Fica, meu filho. A mãe vai fazer essa rede virar nosso futuro.
respondeu, abraçando os três com força. Naquela noite, ela sentou com a rede sob a luz fraca de uma vela, os dedos sangrando enquanto remendava os buracos. Se o Jorge tá certo, os pescadores pagam, pensou, o coração acelerado. Terminou a rede na madrugada, os pontos firmes, e dobrou o tecido com um sorriso cansado. Deitou ao lado dos filhos, o corpo exausto, mas a mente viva. Roberto me deixou com nada, mas essa rede vai me levantar, sussurrou fechando os olhos. O mar cantava lá fora, e Luísa sonhou com um dia em que os filhos correriam com sapatos novos, a rede rasgada virando o fio que unia os sonhos deles. Era só o começo, mas o peso estava virando força e ela sentia o chão firmar sob os pés. O vilarejo costeiro acordou com um céu alaranjado, o sol nascendo tímido sobre o mar calmo, como se oferecesse um respiro. No casebre alugado, Luísa abriu os olhos com a rede remendada nas mãos, os dedos calejados e o coração acelerado. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos no chão, os rostinhos sujos relaxados pela primeira vez em dias, o cheiro do ensopado da noite anterior ainda pairando no ar. Ela olhou a rede, os pontos firmes, o trabalho de uma noite inteira, e sentiu um orgulho pequeno, mas poderoso. Hoje eu pago o seu Otávio, sussurrou, levantando com o corpo dolorido, mas a alma leve. Acordou as crianças com um sorriso fraco. Vamos, meus amores. A mãe vai mostrar que a gente pode, disse, a voz rouca, mas cheia de vida. Gabriel tossiu menos, o remédio do posto começando a fazer efeito, e Sofia arrastou os pés descalços. Mãe, meu pé tá gelado, murmurou, o rostinho sujo olhando para baixo. Luísa beijou a testa dela. Logo a mãe te dá um chinelo novo, meu anjo. Mateus pegou a rede remendada, os olhos brilhando. Cê terminou, mãe? É bonita, disse, e ela riu, um som que ecoou no casebre vazio. O caminho para o hostel de seu Geraldo era um traço de luz na terra, o vento salgado trazendo um cheiro fresco de esperança. O casarão velho surgiu à frente, as janelas brilhando com o sol da manhã. Luísa deixou os filhos no quintal sob a árvore torta. Fiquem aqui quietinhos, pediu antes de correr para o salão. Seu Geraldo esperava com a vassoura. Tem muito chão hoje, Luísa. Os hóspedes voltaram com força, disse, o tom seco, mas com um brilho de confiança nela. Ela assentiu, varrendo com energia, o som das cerdas virando um hino de luta. Enquanto limpava, os olhos buscavam Jorge. Ele apareceu no quintal, consertando um varal, e Luísa correu até ele com a rede nas mãos. Seu Jorge, terminei, olha como ficou, disse, desdobrando o tecido com os dedos trêmulos. Ele examinou os pontos, assentindo devagar. Tá bom, Luísa. Melhor que muito pescador por aí. Vamos para a praia agora, disse, pegando a caixa de ferramentas. Ela chamou as crianças, o coração disparado, e seguiu ele pelas ruas até a areia, o mar brilhando ao fundo. Zeca, um pescador magro de pele curtida, esperava perto dos barcos, uma pilha de redes rasgadas ao lado. Trouxe uma, Zeca. Olha o trabalho dela, disse Jorge, entregando a rede. Zeca pegou o tecido, franzindo a testa enquanto passava os dedos pelos pontos. Tá bem feito. Serve pro mar, murmurou, jogando um punhado de moedas na mão dela. Traz mais quando puder. Luísa segurou o dinheiro, os olhos marejados. Obrigada, seu Zeca. Vou trazer sim, respondeu, a voz tremendo de alívio. O peso das moedas na mão era o primeiro gosto da vitória. Um sabor doce que ela mal conhecia. Voltou pro hostel com as crianças atrás, o sol aquecendo a pele, e terminou o salão com uma força nova. Dona Lourdes surgiu na cozinha, o avental sujo de peixe. Luísa, você tá rindo hoje? O que aconteceu? Se perguntou, os olhos curiosos. Vendi a rede, Dona Lourdes, pros meus filhos, respondeu ela, o sorriso explodindo. A mulher riu, entregando um pedaço de pão amanhecido. Toma, sobrou. Cê merece. Luísa dividiu o pão entre Mateus, Sofia e Gabriel, que comeram com os dedinhos sujos, os rostinhos iluminados. Mãe, cê tá feliz, disse Sofia, e ela assentiu, o coração quente. Voltou pro salão, varrendo e esfregando até o sol cair, o corpo doendo, mas a alma cantando. Seu Geraldo apareceu com um punhado de moedas. Cê tá virando peça importante aqui, Luísa, disse, e ela viu um respeito sólido nos olhos dele. Pegou o pagamento e correu pro mercadinho do seu Antônio. Me dá arroz, feijão e carne, pediu, a voz firme. Ele bufou, mas entregou. Tá devendo ainda.
Ela assentiu. Eu pago logo, seu Antônio. No casebre, cozinhou um ensopado farto, o cheiro enchendo o ar. As crianças comeram com vontade, Gabriel batendo as mãozinhas. Mas então a porta bateu com força. Era seu Otávio, o senhorio, o rosto vermelho. Cadê meu aluguel, Luísa? Hoje é o dia! Gritou, batendo o pé. Ela levantou, o coração firme, e entregou as moedas do hostel e da rede. Tá aqui, seu Otávio, tudo pago, disse a voz clara como o mar ao amanhecer. Ele contou o dinheiro, o olhar desconfiado. Tá certo. Mas o próximo é em 3 semanas, disse saindo com um grunhido. Luísa caiu sentada, os filhos correndo para abraçá-la. Mãe, a gente fica? Perguntou Mateus, os olhos brilhando. Fica, meu filho. A mãe venceu, respondeu, abraçando os 3 com lágrimas de alívio. Naquela noite, ela sentou no chão, olhando a rede rasgada que remendara e vendera. Eu paguei o aluguel, sussurrou, o orgulho queimando no peito. Roberto a deixara com nada, mas ela transformara o nada em algo. Um teto, uma refeição, uma chance. Enquanto as crianças dormiam, ela pegou outra rede velha que Jorge deixara para treinar. Se o Zeca paga, eu faço mais, pensou, começando a remendar os buracos sob a luz fraca da vela. Os pontos saíam mais rápidos, os dedos calejados, dançando entre os fios. Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, passou na rua a voz alta. A Luísa pagou o aluguel. Dizem que ela remenda a rede agora, exclamou. E Luísa sorriu no escuro. A fofoca não doía mais. Era um eco da vitória dela. Deitou ao lado dos filhos, o corpo exausto, mas a mente viva. Eu posso alimentar eles, comprar chinelo para Sofia, pagar o mercadinho, imaginou, fechando os olhos. O mar sussurrava lá fora, e Luísa sonhou com um futuro onde as crianças riam sem medo, o primeiro gosto da vitória virando um fogo que não apagava. Era só o começo, mas ela sabia que o chão estava firme agora, e o próximo passo seria maior. O vilarejo costeiro acordou com um sol forte, o mar brilhando como um tapete de luz que se estendia até o horizonte. No casebre alugado, Luísa abriu os olhos com uma energia nova, a rede velha que remendara na noite anterior, dobrada ao seu lado. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos no chão, os rostinhos sujos agora com um leve brilho de vida, o cheiro do ensopado farto ainda pairando no ar. O aluguel pago a seu Otávio era uma vitória que ecoava no peito dela, mas o armário quase vazio lembrava que a luta não parava. Eu posso mais, sussurrou, levantando com o coração leve e os punhos prontos. Acordou as crianças com um sorriso que não precisava forçar. Vamos, meus amores, a mãe está construindo algo pra gente, disse, a voz cheia de um fogo que crescia. Gabriel tossiu menos, o rostinho menos pálido, e Sofia arrastou os pés descalços. Mãe, meu pé tá sujo, murmurou olhando para o chão. Luísa riu, beijando a testa dela. Logo a mãe te dá um chinelo, meu anjo. Só espera um pouco mais. Mateus pegou a rede remendada, os olhos curiosos. Você vai vender essa também, mãe? Perguntou, e ela assentiu, o orgulho brilhando nos olhos. O caminho para o hostel de seu Geraldo era um traço de calor na terra, o vento salgado trazendo um cheiro de possibilidades. O casarão velho surgiu à frente, as paredes descascadas ganhando vida com o sol. Luísa deixou os filhos no quintal sob a árvore torta. Fiquem aqui quietinhos, pediu, antes de correr para o salão. Seu Geraldo esperava com a vassoura. Os hóspedes estão voltando mais, Luísa. Tem muito trabalho, disse, o tom firme, mas com um respeito que ela sentia crescer. Ela pegou a vassoura e varreu com vontade, o som das cerdas virando um hino de determinação. Enquanto limpava, os olhos buscavam Jorge. Ele apareceu no quintal consertando um banco, e Luísa correu até ele com a rede nas mãos. Seu Jorge, terminei outra. O Zeca vai querer? Perguntou, desdobrando o tecido com um brilho nos olhos. Ele examinou os pontos, agora mais retos e firmes. Tá ficando boa, Luísa. Vamos pra praia agora, disse, pegando a caixa de ferramentas. Ela chamou as crianças, o coração batendo forte, e seguiu ele até a areia, o mar cantando ao fundo. Zeca estava lá perto dos barcos, o rosto curtido franzido enquanto mexia numa rede rasgada. Trouxe mais uma, Zeca. Olha aí, disse Jorge entregando a rede. Zeca pegou o tecido, passando os dedos pelos pontos. Tá melhor que a primeira. Dá para usar.
disse jogando um punhado de moedas na mão dela. Faz mais rápido, eu pago mais, acrescentou, apontando para a pilha de redes atrás. Luísa segurou o dinheiro, o sorriso explodindo. Eu faço, seu Zeca. Quantas o senhor quiser, respondeu a voz cheia de energia. O peso das moedas era um fogo que aquecia o peito dela. Voltou para o hostel com as crianças atrás, o sol queimando a pele, e terminou o salão com uma força que não conhecia antes. Dona Lourdes surgiu na cozinha, o avental sujo de gordura. Luísa, você tá virando rainha das redes, hein? Brincou, entregando um pedaço de peixe cozido. Toma, sobrou do almoço. Luísa agradeceu com os olhos marejados, dividindo o peixe entre Mateus, Sofia e Gabriel, que comeram com os dedinhos sujos, os rostinhos iluminados. Mãe, tá gostoso, disse Sofia, e ela riu, o som ecoando no quintal. Voltou para o salão, varrendo e esfregando até o sol começar a cair, mas corria para o quintal nas pausas para treinar com Jorge. Ele deixou outra rede velha para ela. Cê tá rápida, Luísa. Se melhorar, os pescadores vão te procurar, disse assentindo. O dia terminou com seu Geraldo entregando um punhado de moedas. Cê tá virando o coração desse lugar, disse com um leve sorriso. Ela pegou o pagamento e correu para o mercadinho do seu Antônio. Me dá arroz, feijão, carne e paga um pouco do que eu devo, pediu a voz firme. Ele bufou, mas entregou. Tá começando a acertar, hein? No casebre, cozinhou um ensopado farto, o cheiro enchendo o ar. As crianças comeram com vontade, Gabriel dançando com as mãozinhas cheias. Mãe, parece festa, disse Mateus e ela riu, os olhos brilhando. Naquela noite ela sentou com a nova rede, remendando os buracos sob a luz da vela. Os pontos saíam mais rápidos, os dedos calejados dançando entre os fios. Se o Zeca paga mais, eu compro o chinelo para Sofia, pago o mercadinho, pensou. O coração acelerado. Dona Rosa passou na rua, a voz alta. A Luísa tá remendando rede como ninguém, exclamou. E Luísa sorriu no escuro. A fofoca agora era a admiração. Terminou a rede na madrugada, dobrando o tecido com um suspiro de satisfação. Deitou ao lado dos filhos, o corpo exausto, mas a mente viva. Roberto me jogou na lama, mas eu tô abrindo um caminho, sussurrou, fechando os olhos. O mar cantava lá fora, e ela sonhou com um futuro onde as crianças corriam com sapatos novos, o trabalho das mãos dela virando um chão sólido. Mas então, um pensamento a acertou. E se ela pudesse fazer mais que remendar redes? O hostel de seu Geraldo, com seus quartos cheios e o vai-vem dos hóspedes, plantou uma semente na cabeça dela. Nos dias seguintes, ela continuou varrendo no hostel e vendendo redes a Zeca, o ritmo virando uma dança de luta e vitória. Comprou um chinelo simples para Sofia, que correu pelo casebre rindo, os pezinhos batendo no chão. Mãe, olha como é macio! Gritou, e Luísa chorou de alegria, abraçando os três. O mercadinho do seu Antônio começou a ficar em dia, e Gabriel tossia menos, o rostinho ganhando cor. Eu posso mais, pensou ela, olhando para o casarão do hostel à distância. A ideia de algo maior, um lugar dela, um sonho para chamar de seu, começou a crescer, quieta mas firme, como o mar que nunca parava de cantar. O vilarejo costeiro amanheceu com um céu limpo, o sol pintando o mar de dourado e o vento salgado dançando entre as casinhas tortas. No casebre alugado, Luísa acordou com uma rede remendada nas mãos, os dedos calejados traçando os pontos firmes que agora saíam quase sem esforço. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam encolhidos no chão, os rostinhos sujos iluminados por um brilho de vida que ela lutara para trazer. O chinelo novo de Sofia, simples mas macio, estava ao lado dela, e o armário tinha um restinho de arroz e feijão, sinais pequenos de um caminho que se abria. Eu posso mais, sussurrou Luísa, levantando com o coração cheio de um fogo que não apagava. Acordou as crianças com um sorriso que vinha da alma. Vamos, meus amores, a mãe tá plantando algo grande, disse, a voz vibrando de determinação. Gabriel riu, o tossir quase sumido, e Sofia calçou o chinelo novo batendo os pés no chão. Mãe, ele não machuca, exclamou, os olhos brilhando. Luísa riu, beijando a testa dela. É para você correr livre, meu anjo. Mateus pegou a rede remendada, os olhos curiosos. Você vai vender essa hoje, mãe? Perguntou, e ela assentiu. E mais, meu filho, muito mais.
O caminho para o hostel de seu Geraldo era um traço de luz na terra, o sol aquecendo a pele dela. O casarão velho surgiu à frente, os quartos cheios de pescadores e viajantes pobres, o vai-vem que plantara uma semente na cabeça dela. Ela deixou os filhos no quintal sob a árvore torta. "Fiquem aqui, quietinhos", pediu, antes de correr para o salão. Seu Geraldo esperava com a vassoura. "Os hóspedes estão gostando do lugar limpo, Luísa. Cê faz diferença", disse, o tom seco, mas com um respeito sólido. Ela varreu com energia, mas a mente girava com a ideia que não a deixava dormir. Enquanto limpava, encontrou Jorge no quintal remendando uma rede. "Seu Jorge vendi outra pro Zeca ontem. Ele quer mais", disse, mostrando a rede nova. Ele examinou os pontos, sorrindo leve. "Cê tá voando, Luísa." "Vamos pra praia agora", respondeu. E ela seguiu ele com as crianças atrás. Zeca estava lá, perto dos barcos, e pegou a rede com um aceno. "Tá perfeito. Traz mais quando puder", disse, jogando um punhado de moedas na mão dela. Luísa segurou o dinheiro, o coração disparado. "Eu trago, seu Zeca", respondeu a voz cheia de promessa. De volta ao hostel, ela terminou o salão e sentou com Jorge no quintal, as crianças brincando com um graveto. "Seu Jorge, você já pensou em ter um lugar teu?", perguntou, os olhos fixos no casarão. Ele coçou o queixo, pensativo. "Já, mas sou só um consertador. Por quê?" Luísa respirou fundo, o sonho saindo em palavras. "Eu vejo esse hostel todo dia. Os hóspedes vêm, pagam, voltam. E se eu tivesse um meu? Pequeno, mas meu?" Jorge levantou uma sobrancelha, mas sorriu. "Você tem garra para isso, Luísa. Começa pequeno, cresce devagar." Aquelas palavras acenderam um fogo maior. Nos dias seguintes, ela varreu no hostel de seu Geraldo e remendou redes para Zeca, guardando cada moeda com cuidado. Dona Lourdes continuava trazendo sobras, pão, peixe, um ovo, e as crianças comiam com os olhos brilhando. "Mãe, você tá diferente", disse Mateus, e ela riu. "Tô sonhando, meu filho." Numa tarde, enquanto varria o salão, viu um cartaz na praça. "Casebre à venda, perto da praia. Preço baixo." O coração dela disparou. Era menor que o de seu Geraldo, mas tinha 2 quartos e um quintal. Um começo. Com as moedas das redes e do hostel, ela foi até o dono, um velho chamado seu Manuel. "Quero comprar, senhor. Pago aos poucos", disse, a voz tremendo de coragem. Ele coçou a barba, olhando para as crianças atrás. "Você tem cara de quem luta. Tá bem, mas paga direitinho", respondeu, aceitando um punhado de moedas como entrada. Luísa chorou de alegria, abraçando Mateus, Sofia e Gabriel. "A gente vai ter um lugar nosso", sussurrou, o peito explodindo. Nos dias seguintes ela trabalhou dobrado, varrendo no hostel de seu Geraldo, remendando redes para Zeca, e começou a limpar o casebre comprado. Era pequeno, com paredes rachadas e telhado torto, mas ela varreu o chão e consertou as janelas com a ajuda de Jorge. "Você precisa de camas e hóspedes", disse ele, trazendo tábuas velhas para fazer estrados simples. Luísa assentiu, a mente girando. "Vou chamar pescadores primeiro. Eles precisam de lugar barato." Comprou um colchão fino com as moedas guardadas, e Mateus ajudou a carregar, os bracinhos magros tremendo de esforço. Numa manhã de sol forte, ela pendurou a rede rasgada, a primeira que remendara, na parede do casebre como um símbolo. "Hostel da Luísa", murmurou rindo sozinha. 2 pescadores amigos de Zeca apareceram para dormir, deixando moedas na mão dela. "Tá limpo e barato, a gente volta", disseram, e Luísa sentiu o chão tremer de emoção. Dona Lourdes passou por lá, trazendo um pedaço de peixe. "Você tá virando dona do pedaço, Luísa", brincou, e ela riu, dividindo a comida com as crianças. Naquela noite, ela sentou no chão do casebre, agora hostel, os filhos dormindo no colchão fino, os primeiros hóspedes roncando nos estrados. "Eu comecei", sussurrou, olhando a rede na parede. Roberto a jogara na lama, mas ela construíra um tijolo com as próprias mãos. O mercadinho do seu Antônio estava quase pago, e Sofia corria com o chinelo novo. Vai crescer, pensou, o coração acelerado. O mar cantava lá fora, e Luísa fechou os olhos, sonhando com um lugar cheio de hóspedes, um futuro onde os filhos estudariam, o primeiro passo de um sonho que ela mal podia medir. O vilarejo costeiro acordou com um céu azul que se perdia no mar, o sol aquecendo a areia
e o vento salgado soprando leve entre as casinhas tortas. No hostel da Luísa, o casebre pequeno que ela comprara, Luísa abriu os olhos com o som dos primeiros hóspedes roncando nos estrados simples. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam no colchão fino, os rostinhos sujos agora com um brilho de segurança, o cheiro de peixe cozido da noite anterior ainda pairando no ar. A rede rasgada pendurada na parede, o símbolo do abandono de Roberto transformado em vitória, parecia brilhar com o sol da manhã. Eu comecei, sussurrou ela, levantando com o coração cheio de um fogo que só crescia. Acordou as crianças com um sorriso que vinha do fundo da alma. Vamos, meus amores. A mãe está fazendo esse lugar viver, disse, a voz vibrando de orgulho. Gabriel riu, o tossir quase esquecido, e Sofia correu pelo chão com o chinelo novo. Mãe, aqui é nosso agora? Perguntou, os olhos grandes de alegria. Luísa assentiu, beijando a testa dela. É, meu anjo, nosso para sempre. Mateus pegou um graveto e desenhou na terra do quintal. Você vai ter mais gente aqui, mãe? Perguntou, e ela riu. Vou, meu filho. Muito mais. Os dois pescadores que dormiram no hostel acordaram esfregando os olhos. Tá limpo e barato, Luísa. A gente volta, disseram, deixando moedas na mão dela antes de sair para o mar. Ela segurou o dinheiro, o peso leve mas poderoso, e correu para o hostel de seu Geraldo, levando as crianças e uma rede remendada que terminara na noite anterior. O casarão velho surgiu à frente, os quartos cheios de vida, e ela deixou os filhos no quintal. Fiquem aqui quietinhos, pediu, antes de pegar a vassoura de seu Geraldo. Os hóspedes estão falando do teu lugar, Luísa, disse ele com um leve sorriso. Você tá roubando meus pescadores? Ela riu varrendo o salão. Não, senhor, só ajudando eles a dormir bem. Enquanto limpava, encontrou Jorge no quintal, consertando uma janela. Seu Jorge, vendi outra rede pro Zeca e comecei meu hostel, disse, os olhos brilhando. Ele levantou uma sobrancelha, sorrindo. Você tá crescendo rápido, Luísa. Traz essa rede pra praia hoje. Ela assentiu, o coração disparado, e seguiu ele até Zeca, que pegou a rede com um aceno. Tá perfeito, traz mais, disse, jogando moedas na mão dela. De volta ao hostel de seu Geraldo, ela varreu e esfregou, mas a mente estava no casebre dela. Dona Lourdes apareceu com um pedaço de pão e um ovo cozido. Luísa, você tá virando dona do vilarejo, hein? Brincou entregando a comida. Ela riu dividindo o pão e o ovo entre Mateus, Sofia e Gabriel, que comeram com os dedinhos sujos, os rostinhos iluminados. Mãe, você tá fazendo mágica, disse Mateus, e ela sorriu, o peito quente. O dia terminou com seu Geraldo entregando um punhado de moedas. Você tá virando um furacão, Luísa, disse, e ela pegou o pagamento, correndo para o mercadinho do seu Antônio. Me dá arroz, feijão, carne e paga o resto do que eu devo, pediu a voz firme. Ele contou as moedas, franzindo a testa. Tá zerado, Luísa. Você conseguiu, disse, entregando as compras. Ela riu, o som ecoando na rua, e voltou para o hostel da Luísa. Cozinhou um ensopado farto, o cheiro enchendo o ar e as crianças comeram com vontade, Gabriel dançando com as mãozinhas cheias. Mais pescadores chegaram à noite, amigos de Zeca deixando moedas na mão dela. Tá melhor que o do Geraldo, disse um, e ela sorriu, o coração explodindo. Nos dias seguintes, o hostel dela ganhou vida. Jorge trouxe tábuas para fazer mais estrados, e Luísa comprou outro colchão fino, os quartos pequenos ficando cheios de roncos e risadas. Ela varria o chão, remendava redes à noite e corria para o hostel de seu Geraldo durante o dia, o ritmo virando uma dança de força e sonho. Você tá puxando o vilarejo inteiro, Luísa, disse seu Geraldo numa tarde, e ela riu. Tô só começando, senhor. Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, passou na rua, a voz alta. A Luísa tem um hostel agora, tá cheia de pescador, exclamou, e Luísa sorriu no escuro, a fofoca virando um eco do sucesso dela. Numa manhã de sol quente, ela olhou para o casebre, o hostel da Luísa, os quartos lotados, o quintal com crianças brincando e pescadores contando histórias. Preciso de mais espaço, pensou, o coração acelerado. Comprou tinta barata com as moedas guardadas e pintou as paredes com Mateus e Sofia, as mãozinhas sujas de branco rindo enquanto trabalhavam. Mãe, tá ficando bonito, disse Sofia, e Luísa assentiu, os olhos marejados. Jorge trouxe uma placa de madeira que ele mesmo talhara.
Hostel da Luísa. E ela pendurou na porta, o peito tremendo de emoção. Os hóspedes começaram a falar dela além do vilarejo. Pescadores de cidades próximas apareciam trazendo moedas e histórias. E Luísa cozinhava ensopados simples para as crianças com o que sobrava. Você já pensou em crescer mais? Perguntou Jorge numa tarde, consertando uma janela do hostel dela. Ela respirou fundo, o sonho ganhando forma. Quero um lugar maior, seu Jorge. Para mais gente. Para meus filhos terem um futuro. Ele assentiu. Você vai chegar lá, Luísa. Passo a passo. Naquela noite ela sentou no chão do hostel, os filhos dormindo no colchão, os hóspedes roncando nos estrados. As raízes tão firmes, sussurrou, olhando a rede na parede. Roberto a jogara no chão, mas ela plantara algo que crescia. Um teto, uma vida, um nome. O mar cantava lá fora, e Luísa fechou os olhos, sonhando com um hostel cheio de vozes, um lugar onde o mundo chegaria. As moedas no bolso eram poucas, mas o fogo no peito era imenso, e ela sabia que o próximo passo seria mais alto, mais forte, mais dela. O vilarejo costeiro amanheceu com um sol radiante, o mar brilhando como um convite aberto, o vento salgado carregando o cheiro de peixe e promessas. No hostel da Luísa, o casebre pequeno que ela transformara em lar e negócio, Luísa acordou com o som dos hóspedes rindo no quintal, as vozes roucas dos pescadores misturando-se ao barulho das ondas. Mateus, Sofia e Gabriel dormiam no colchão fino, os rostinhos sujos agora com um brilho de alegria, o cheiro de ensopado simples ainda no ar. A placa de madeira na porta, Hostel da Luísa, balançava leve, e a rede rasgada na parede parecia pulsar com a história dela. Eu tô subindo, sussurrou, levantando com o coração batendo forte de orgulho. Acordou as crianças com um sorriso que iluminava o rosto. Vamos, meus amores. A mãe tá fazendo esse lugar voar, disse, a voz cheia de uma força que crescia a cada dia. Gabriel correu para o quintal, o tossir esquecido, e Sofia calçou o chinelo novo, rindo. Mãe, tem mais gente hoje, exclamou, apontando para os hóspedes. Luísa assentiu, beijando a testa dela. Tem, meu anjo, e vai ter mais ainda. Mateus pegou um pano e começou a varrer o chão. Eu ajudo, mãe, para ficar bonito, disse, e ela riu, o som ecoando no casebre. Os pescadores saíram para os barcos, deixando moedas na mão dela. Tá melhor que muito lugar por aí, Luísa. A gente volta, disseram, e ela guardou o dinheiro, o peso aquecendo o peito. Correu para o hostel de seu Geraldo, levando as crianças e uma rede remendada que terminara na noite anterior. O casarão velho surgiu à frente, os quartos cheios de vida, e ela deixou os filhos no quintal. Fiquem aqui quietinhos, pediu antes de pegar a vassoura. Seu Geraldo sorriu ao vê-la. Cê tá puxando meus hóspedes, Luísa. Meu salão nunca ficou tão limpo, disse, e ela riu. Eu aprendi com o senhor. Enquanto varria, encontrou Jorge no quintal, consertando uma porta. Seu Jorge, vendi outra rede pro Zeca e meu hostel tá cheio, disse, os olhos brilhando. Ele assentiu, orgulhoso. Cê tá voando alto, Luísa. Vamos pra praia. Ela seguiu ele até Zeca, que pegou a rede com um sorriso raro. Tá perfeito. Os outros pescadores estão falando de ti. Traz mais, disse, jogando moedas na mão dela. Luísa sorriu, o coração explodindo. Eu trago, seu Zeca. De volta ao hostel de seu Geraldo, ela terminou o salão e sentou com Jorge, as crianças brincando ao redor. Meu casebre tá pequeno, seu Jorge. Quero mais quartos, disse a voz firme. Ele coçou o queixo. Cê precisa de ajuda para crescer. Eu conserto o que for preciso. Ela assentiu, o sonho ganhando asas. Nos dias seguintes, o hostel da Luísa ficou ainda mais vivo. Pescadores de vilarejos vizinhos apareciam trazendo moedas e histórias, e ela usou o dinheiro para comprar tábuas e outro colchão, Jorge ajudando a levantar uma parede extra no quintal. Tá virando um casarão, disse ele rindo, e Luísa pintou as novas paredes com Mateus e Sofia, as mãozinhas sujas de tinta dançando no ar. Dona Lourdes passou numa tarde, trazendo um pedaço de peixe cozido. Luísa, cê tá virando lenda. Teu hostel tá na boca de todo mundo, disse. E ela riu, dividindo a comida com as crianças. Mãe, cê tá famosa, disse Mateus, e ela abraçou os três, o peito quente. Os hóspedes começaram a mudar. Além dos pescadores, vieram viajantes pobres de cidades maiores, atraídos pelo boca a boca.
Ouvi falar de um lugar barato e limpo, disse um, deixando moedas na mão dela, e Luísa viu o futuro se abrir como o mar. Numa manhã de sol forte, ela olhou para o hostel agora com 4 quartos pequenos, os estrados cheios de roncos e o quintal lotado de redes secando ao vento. Preciso de mais, pensou, o coração acelerado. Comprou uma mesa velha e cadeiras com as moedas guardadas, criando um cantinho para os hóspedes comerem ensopados simples que ela cozinhava. Tá melhor que muito hotel por aí, disse um pescador, e ela sorriu, o orgulho queimando. Jorge trouxe uma ideia numa tarde. Você já pensou em chamar gente de fora? Turistas que vêm para o mar? Perguntou. E Luísa parou, os olhos arregalados. Turistas? Aqui? Por que não? Respondeu ele. O vilarejo está ficando conhecido por tua causa. Nos dias seguintes, ela começou a espalhar a notícia com os hóspedes. Digam para os amigos de vocês para as cidades grandes, pedia, e o boca a boca correu como vento. Um viajante de uma cidade distante apareceu, um homem de barba longa com uma mochila. Ouvi falar do teu lugar. Vim ver o mar, disse deixando moedas na mão dela. Luísa chorou de emoção, abraçando as crianças. O mundo tá vindo, meus amores, sussurrou. O hostel cresceu devagar, mas firme. Ela parou de varrer no hostel de seu Geraldo, agradecendo com lágrimas nos olhos. Você me deu o começo, senhor, disse, e ele sorriu. Você fez o resto, Luísa. Dona Rosa passou na rua, a voz alta. A Luísa tá trazendo gente de fora agora. O hostel dela tá cheio, exclamou. E Luísa riu, a fofoca virando um hino do sucesso dela. Comprou sapatos simples para Mateus e Gabriel, que correram pelo quintal gritando de alegria, e o mercadinho do seu Antônio virou só compras sem dívidas. Naquela noite ela sentou no chão do hostel, os filhos dormindo no colchão, os hóspedes conversando baixo nos quartos. Eu tô voando, sussurrou, olhando a rede na parede. Roberto a jogara na lama, mas ela construíra asas. Um lugar que crescia, um nome que ecoava. O mar cantava lá fora, e Luísa fechou os olhos, sonhando com um hostel cheio de vozes do mundo, um futuro onde os filhos estudariam com livros nas mãos. As raízes estavam firmes, e o voo ganhava altura, levando ela e os filhos para um céu que ela nunca imaginara alcançar. O vilarejo costeiro amanheceu com um sol que incendiava o mar, o céu aberto como uma tela sem fim, o vento salgado carregando vozes de longe. O hostel da Luísa, agora um casarão de 2 andares com paredes brancas e janelas largas, pulsava com vida. Risadas ecoavam nos quartos, mochilas coloridas empilhavam-se no quintal, e o cheiro de ensopado simples misturava-se ao aroma de café fresco. Luísa acordou no 2º andar, num quarto pequeno que dividia com Mateus, Sofia e Gabriel, agora adolescentes com livros nas mãos e sonhos nos olhos. A rede rasgada, pendurada na recepção como um troféu, contava a história dela, do abandono ao topo. Eu cheguei, sussurrou, levantando com o peito explodindo de orgulho. Acordou os filhos com um sorriso que iluminava o rosto. Vamos, meus amores, o mundo tá aqui hoje, disse, a voz cheia de uma força que o tempo só fortalecera. Gabriel, agora alto e forte, desceu as escadas rindo. Mãe, tem gente de fora falando coisas que eu não entendo, exclamou, os olhos brilhando. Sofia, com sapatos novos e cabelo preso, carregava um caderno. São turistas, Gabriel. Eles vêm por causa da mãe, disse, e Luísa riu abraçando os 3. Mateus, sério e trabalhador, ajudava na recepção. Mãe, os quartos estão cheios, precisamos de mais camas, disse, e ela assentiu. Vamos fazer, meu filho. O hostel era um farol no vilarejo. Pescadores ainda dormiam nos quartos do térreo, mas o andar de cima recebia viajantes do mundo todo, mochileiros da Europa, artistas da América, famílias da Ásia, atraídos pelo boca a boca que se espalhara como ondas. Ouvi falar de um lugar simples com vista para o mar e uma dona que é lenda, disse uma mulher de sotaque estranho, deixando moedas e um sorriso na mão de Luísa. Ela guardou o dinheiro, o peso leve mas imenso, e correu os olhos pelo casarão que construíra com suor e sonho. Jorge, agora seu ajudante fixo, consertava uma janela no quintal, o cabelo grisalho brilhando ao sol. Cê tá lotada, Luísa. O vilarejo nunca viu isso, disse rindo. Ela sorriu, o coração acelerado. Cê me ensinou as redes, seu Jorge. Isso aqui é nosso. Dona Lourdes, contratada para cozinhar, enchia o ar com ensopados e pão fresco.
Luísa, você tá trazendo o mundo pra cá, brincou, e ela riu, dividindo um pedaço de pão com as crianças, agora fortes e saudáveis. O mercadinho do seu Antônio virara só compras, e os filhos estudavam na escola da cidade vizinha, voltando com histórias de professores e amigos. O sucesso do hostel crescera devagar, mas firme. Anos antes, ela comprara o terreno ao lado com as moedas guardadas, levantando o segundo andar com a ajuda de Jorge e dos pescadores que haviam como família. Pintou as paredes de branco, comprou camas simples e pendurou redes nas varandas, o mar virando um chamariz que ninguém resistia. O boca a boca chegara às cidades grandes, depois aos portos, e então ao mundo. Viajantes escreviam sobre o hostel da Luísa em cadernos e cartas, chamando-o de o coração do litoral. Dona Rosa, a vizinha, gritava na rua: "A Luísa tá famosa até no estrangeiro", e Luísa sorria, a fofoca virando um hino da glória dela. Numa tarde de sol quente, enquanto varria o quintal lotado de hóspedes, um barulho rouco na porta a fez parar. Ela levantou os olhos, o estômago embrulhado, e viu Roberto, magro, pálido, os olhos fundos, tossindo num lenço sujo. "Luísa", murmurou ele, a voz fraca. "Eu tô doente. Câncer. Me ajuda, por favor. Eu errei tudo." Ele caiu de joelhos, as mãos trêmulas estendidas, o corpo tremendo. Mateus, Sofia e Gabriel pararam atrás dela, os rostos endurecidos, o silêncio cortando o ar. Luísa ficou parada, o coração batendo forte. A imagem dele, o homem que levara os móveis, a poupança, a dignidade deles, implorando na porta, trouxe uma tempestade ao peito dela. "Você me jogou na lama com uma rede rasgada, Roberto. Disse que eu não valia nada", falou, a voz fria como o mar à noite. Ele chorou, o rosto molhado. "Eu sei, fui um monstro, mas tô morrendo, Luísa, me perdoa." Ela olhou para os filhos, agora altos e fortes, os olhos cheios de uma vida que ela construíra sozinha, e sentiu a raiva virar pedra. "Perdoar? Você riu quando o Gabriel chorava de fome, quando a Sofia pedia pão e eu varria chão para sobreviver", disse, os punhos cerrados. Ele tossiu, o som seco ecoando. "Eu tô pagando agora. Tem piedade", implorou, rastejando para perto. Luísa deu um passo para trás, os olhos duros. "Piedade? Cadê a sua quando me abandonou com 3 crianças? Eu levantei isso aqui do nada. Você não tem lugar na minha vitória." Virou as costas, o coração firme, e fechou a porta, o barulho abafando os gritos fracos dele. "Mãe, você tá bem?" perguntou Mateus, a voz baixa. Ela assentiu, abraçando os 3. "Tô, meu filho. Ele não merece nada de nós." Naquela noite, enquanto os hóspedes conversavam em línguas que ela não entendia, Luísa sentou na varanda, olhando o mar. Roberto sumiu na rua, levado pelo vento, e ela sentiu o passado se dissolver. "Eu venci, Roberto. Sem você", sussurrou, os olhos secos. O hostel brilhava ao redor, cheio de vida, um farol que o mundo encontrara. Anos depois, o hostel da Luísa era um nome global. Revistas escreviam sobre ele, turistas lotavam os quartos e os filhos estudavam em cidades grandes, voltando para ajudar nas férias. Jorge consertava o casarão. Dona Lourdes cozinhava para multidões. E Luísa caminhava entre os hóspedes, o sorriso de quem voara alto. Roberto morrera sozinho, esquecido, mas ela não olhou para trás. O mar cantava, e Luísa fechou os olhos. O horizonte sem limites à frente, a rede rasgada na parede contando uma história que o tempo jamais apagaria. Do chão ao céu, da dor à glória, uma mulher que transformara o abandono em um legado eterno. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!